Homem, educador, pai de menino, professor de adolescentes e com um canal que a maioria é de mulheres, que chance eu teria de não tocar nesse assunto? Sou Ricardo Natividade, pedagogo, pai de primeira viagem. Vamos lá fazer mais um vídeo que eu não gostaria de fazer. E aí, pais, beleza? Para ser bem sincero, sobre esse assunto que tá todo mundo sabendo, eu não consegui ler nem a manchete da notícia, porque simplesmente é algo que não cabe na minha cabeça. O que eu fiz foi me informar com vídeos de canais que eu considero classe A e que eu tinha certeza que não ia me dar spoilers da notícia que eu não gostaria de saber. Então eu tô basicamente sabendo sobre o que tá rolando a discussão. Com base nisso, eu comecei a discutir com pessoas que eu conheço sobre o assunto e acabei conversando com alguns adolescentes sobre isso e entendi quão grave é alguns questionamentos que estão acontecendo na nossa cultura hoje. Como cultura aqui, eu basicamente vou falar dos nossos costumes, que é o que a gente recorre quando a gente pensa em heteronomia, quando as regras são impostas pela sociedade. Então, nas meninas, eu comecei a ver questionamentos de, por exemplo, quando eu posso negar? Quando eu tenho direito de falar não a um menino? Em que situações eu tenho essa permissão, eu tenho esse direito? Em que situações eu estou já tão embrenhada que eu não posso mais dizer não? E aí aqui a gente cai um pouco naquela coisa da mulher se dar mais valor. Mas eu não penso no se dar mais valor de ser mais recatada, vestir roupas que não mostrem as coisas. Não, na verdade é dar valor à própria decisão, é dar valor ao que eu quero, é dar valor a agora eu não quero, não. Simplesmente isso. Não é porque a gente gosta de lasanha que a gente vai querer sempre comer lasanha o tempo todo, sempre estaremos disponíveis para comer lasanha. Tem dia que a gente simplesmente não quer comer lasanha. E tudo bem a gente não querer comer lasanha. E tudo bem a gente negar uma lasanha quando a gente não quer uma lasanha. Isso é muito importante ficar claro para as meninas, para as jovens de hoje. Nos meninos também pode até ter um questionamento de quando a gente pode avançar, quando a gente pode fazer. E na verdade é um questionamento que na minha cabeça é muito claro. Se tá bom para outra pessoa, legal. Tá rolando, tá funcionando. Se já não tá bom para outra pessoa, também não estaria bom para mim, porque se a gente tá fazendo algo que é para satisfazer a ambos, se não tá bom para um, não tá bom para nenhum dos dois. Então a gente cai também um pouco falando dessa coisa de cultura, né? Muita gente tá falando do que está exposto, do jeito que a gente trata as coisas. Então caiu, por exemplo, um termo que é muito usual da mulher dar para o cara. Né, ter esse termo do dar. Quando a gente fala de sexo, né, principalmente o recreativo, que é o sexo do ser humano, em 1/1000 das vezes a gente se reproduz, então a função do sexo é basicamente recreativa. Então o que a gente busca no sexo é o prazer. Então quando alguém dá alguma coisa no sexo para alguém, é prazer. Então essa ideia da mulher dar o prazer para o homem, e se de repente sobrar um tempinho ela se satisfaz também, é algo que está na nossa cultura, que a gente está tentando mudar, e eu achei, né, achava que estava mudando, achei que estava mudando, e aparentemente não. Né? Então eu acho muito mais justo o conceito da troca. Né? No sexo o objetivo é a troca de prazer. Então se está bom para os dois, pode tudo. Se alguma coisa desagrada, já não pode, né? Então mesmo quando tá rolando sexo, tem alguma coisa que gosta, alguma coisa que não gosta, tem que consultar e tem que saber, e justamente aí que pode e que não pode. Então a gente acaba caindo nessa coisa da cultura da objetificação da mulher, né? Isso já vem de muito tempo, as revistas masculinas já têm esse intuito, né, de colocar a mulher como objeto. Eu sempre fui fissurado por revistas de carro, comprava todas as publicações do mês, porque eu tinha como objeto de desejo carros, vários carros, sou apaixonado por carro e tenho vários carros que eu desejaria ter, ou que eu gosto de ver, que eu gosto de assistir hoje vídeos, ouvir o som. Isso é um objeto e é um objeto de desejo. Uma mulher não é um objeto, então ela não pode ser um objeto de desejo. Ela não é uma coisa a ser exposta, uma coisa a ser desejada como objeto.
ela é desejada como ser humano, como uma pessoa, como uma troca, como uma companheira. Então cai naquela coisa do o pegador, né? O pegador é aquele que passa o rodo, quanto mais mulheres ele consegue pegar, mais troféus ele junta, mais pontos ele arrecada, no fim da noite ele é o campeão. Quando eu acho que, na verdade, o verdadeiro campeão é aquele cara que conhece a mulher profundamente, tem um respeito pelas opiniões dela, conhece ela, e a troca é muito além do sexo, né? Como dizem, depois do sexo é bom ter alguém para conversar. Então, se a gente não tem essa coisa do companheirismo, da troca, da satisfação mútua, da satisfação da companhia do outro, parece que tudo passa a não fazer sentido, né? Então as pessoas, né, que eu me cerco, por exemplo, a gente acaba se cercando de pessoas parecidas com a gente. Então os meus amigos, os meus companheiros de batalha de vida chegaram à conclusão que estar na noite pegando várias não é benéfico, é muito mais benéfico você ter uma companheira, uma amiga, uma coisa para se construir ao longo dos anos, né? E não simplesmente sair pegando todas. E as mulheres nessa liberação sexual acabaram passando a achar que o legal era sair pegando vários e caíram talvez um pouco nessa ilusão de que pegar um monte é se satisfazer bastante. Quando na verdade, basicamente, eu acredito, eu acho, essa é a minha opinião, que a troca com uma pessoa a longo prazo é muito mais benéfica, muito mais construtiva. Mas eu acho que no fim das contas isso ultrapassa até o gênero, porque as relações hoje podem ser mulher-mulher, homem-homem, e tudo isso se aplica do mesmo jeito, e tudo basicamente se dá, acima de tudo, no respeito, né? Um amigo também, a gente tem trocas que não são sexuais, mas que a gente também tem que ter o respeito, também tem que saber interpretar o outro, saber o que o outro gosta, fazer a vontade, ter a empatia de saber o que o outro quer, né? Então é o respeito na sociedade, de não fazer o que um desconhecido não quer que você faça. Então é o respeito nos espaços públicos, no ônibus, no teatro, na escola. Então isso vai muito além de simplesmente a cultura da objetificação, né? Eu acho que é muito mais a gente voltar para a cultura do respeito, da cultura de entender o outro, da empatia. Então acho que nós, como pais, temos muito mais o papel de educar nossos filhos para o respeito, para entender que todos somos iguais, respeitando as diferenças. Então a gente já cai para gênero, raça, orientação sexual, orientação de gênero, orientações várias, cultura de surdo, cultura indígena, cultura de outros países. É um respeito muito além de simplesmente respeitar a mulher. Eu acho particularmente que a mulher é um bem muito precioso, até por isso eu não consigo me aprofundar nessa notícia, eu só consigo me aprofundar nas relações, né? Eu já tenho engatilhado aqui 3 vídeos que eu ia fazer em homenagem às mulheres, não tive tempo de gravar, o roteiro está basicamente pronto, parei aqui para fazer isso. Então a gente, pais de meninos, educar os meninos entendendo que temos que respeitar as mulheres, que as mulheres são tão capazes quanto os homens, que somos todos iguais e que temos que respeitá-las acima de tudo. Pais de meninas ensinarem que elas têm que se respeitar acima de tudo, respeitar ao próximo, mas respeitar a sua vontade. Quando eu quero pode, quando eu não quero simplesmente não pode. E a gente tem o poder de voltar essa cultura para essa cultura do respeito, porque nós estamos educando essa geração. Então quem pode mudar são eles através de nós. Então vamos fazer o nosso trabalho, vamos criar pessoas melhores para um mundo melhor. Obrigado pais, obrigado mães, e lembre-se, não é só participar, tem que ser paizão e paizão mesmo. Beijo, tchau.